Oi, gente! Vamos dar sequência no nosso estudo de botânica e hoje a gente vai falar das principais características do primeiro grupo vegetal, que são as briófitas. Então, acompanhe aqui comigo. Olha só, as briófitas são as primeiras plantas que saíram do ambiente terrestre e saíram do ambiente aquático e conquistaram o ambiente terrestre. Então, lembra que a gente já sabe que as plantas elas tiveram origem no grupo das algas, inclusive compartilham várias características, né, com esse grupo. Então, as briófitas são a primeira linhagem de plantas que saíram do ambiente aquático, mas ainda dependem dele, a gente vai ver isso, e passaram a povoar, né, o ambiente terrestre. Então, olha só, são representadas pelos musgos, que são os principais representantes, né? Mas também tem as hepáticas, que a gente vai ver depois, e os antóceros, tá? Mas eu já destaco para vocês que os musguinhos têm, né, digamos assim, um apelo especial, tá? Então faz um asterisquinho nele aí, porque a chance de ele aparecer na prova é bem grande, beleza? Além disso, as briófitas, elas vivem em ambientes úmidos e sombreados. Por que ambiente úmido? Porque como ela depende da água para reproduzir, se esse ambiente for muito seco, ela não consegue se desenvolver e nem se reproduzir. E também sombreado, porque se for muito ensolarado, o sol na maioria das vezes acaba secando a água, né, devido ao calor. Então, ela gosta de um meio termo, ela precisa de luz, porque afinal de contas é um organismo fotossintetizante, mas essa luz não se reflete em calor, tá? É uma luz fraca, digamos assim. Tem que ter claridade, tem que ter iluminação, mas não pode ter calor junto, beleza? Então, vivem em ambientes úmidos, como meios de florestas, né, e sombreados, tá? Ela adora se desenvolver em pedras, né, molhadinhas ali, que não recebem tanto sol. São plantas de pequeno porte, em geral elas variam ali de alguns centímetros até no máximo, ali uns 20 centímetros, e esse tamanho diminuído delas se deve ao fato de elas não terem vasos condutores de seiva, xilema e floema. Todos os processos do grupo das pteridófitas se dão através de célula para célula, num transporte de água e nutrientes que a gente chama de difusão, tá? Gente, além disso, são plantas consideradas criptógamas. E aqui eu quero que vocês façam um asterisquinho, porque esse é um termo, né, pouco comum assim de a gente lembrar ou aprender na escola, e significa dizer o seguinte, que plantas do tipo criptógamas, que são só esse grupo e o próximo, né, briófitas e pteridófitas, são plantas que a gente não tem a estrutura de reprodução muito nítida, não é tão visível a olho nu. Então a gente não consegue separar, por exemplo, o senhor musguinho da senhora musguinho. A olho nu a gente não consegue ver isso. Então, sempre que vocês ouvirem esse termo criptógamas, você tem que lembrar que são plantas que têm as estruturas reprodutivas pouco visíveis, né? Como se estivessem escondidinhos dentro de uma cripta. Lembra lá que o super-homem ele não consegue, ele não pode ver a criptonita, né? Senão ele passa mal. Plantas criptógamas têm a estrutura reprodutiva escondidinha, tá? Lembrem disso. Além disso, pessoal, elas apresentam, as briófitas, elas têm tecido, mas esses tecidos não são especializados. Então a gente diz que elas não têm tecidos verdadeiros e também não vão formar órgãos verdadeiros. Por isso que a gente fala que elas têm apenas raízes primitivas, que a gente chama isso de rizoide. Elas têm caules primitivos, né, que a gente chama de cauloide, e também folhas primitivas, que a gente chama de filóide. E aqui, gente, eu trouxe para vocês, deixa eu só sair daqui da frente, ó. Eu trouxe para vocês um representante, o mais comumzinho, tá? Que são os musguinhos. Então, vamos apontar algumas estruturas aqui que a gente precisa saber. Primeira coisa, as plantas elas possuem alternância de geração, ou seja, em um determinado momento das suas vidas as plantas vão ser chamadas de gametófitos, em outro determinado momento de esporófito. Então o que eu quero que vocês saibam? Gametófitos, nesse caso das briófitas, são a fase dominante, a fase duradoura. Então vamos anotar isso, a fase dominante. A maior parte do tempo ela é um gametófito dominante, tá? E lembre-se, pessoal, gametófito só pode produzir gametas, né? Então, a produção dos gametas. Sempre gametófito vai produzir gametas. Tá lá o rizoide, que é aquela raizinha primitiva, o filóide, que é a folhinha primitiva. Aqui no meio, gente, é como se tivesse um caulezinho primitivo também, ó. Tá vendo? Tá pouco nítido, porque as folhinhas crescem, né, ao redor desse caulezinho primitivo que a gente chama de cauloide, mas ele estaria aqui no meio, ó. Isso aqui seria o cauloide, tá? Então lembra que elas têm tecidos, mas não são especializados e nem órgãos verdadeiros, é rizoide, cauloide e filóide. Já o esporófito vai ser nesse caso, o esporófito não é a fase dominante, né? É a fase
menorzinha, mais curta. E esporófito, vou botar aqui, ó, produz sempre esporos, né? Gametófito sempre produz gametas, esporófito sempre produz esporos. Beleza. E ainda, perceba uma coisa, aqui embaixo na parte do gametófito, né, onde tem lá os filídeos, os filóides, que são folhinhas primitivas, essas folhinhas são verdes, porque a planta faz fotossíntese. Já na parte do gametófito, que é onde a gente tem a haste, né, a seta opa, seria aqui um pouquinho mais por cima, o nome disso aqui é haste, tá? Não é a seta, isso aqui tá trocado. Isso aqui é a haste, que nem a haste de uma bandeira lá, tá? Essa partezinha que a gente chama de cápsula é onde vai ocorrer a liberação dessas bolinhas aqui, que são os esporos, ó. Percebam que essa estrutura denominada esporófito, ela é dependente nutricionalmente dessa estrutura de baixo, porque o esporófito não é verde, ele não faz fotossíntese. É que nem como se fosse um bebezinho. Quando a nossa mamãe estava lá gestando a gente, ela, né, passava os nutrientes através do cordão umbilical para a gente se nutrir. Então nós dependíamos nutricionalmente da nossa mamãezinha, do que ela comia. Aqui é a mesma coisa. O esporófito, ele depende nutricionalmente do gametófito. O gametófito é fotossintetizante e passa os nutrientes para ele. Por isso que sem gametófito não existiria esporófito. Tal qual sem a nossa mamãezinha, nós não existiríamos, né? Entendido isso, pessoal? Beleza, vamos dar sequência aqui então. Olha só, outra característicazinha importante, deixa eu pegar o meu marca-texto aqui, amarelinho, né? Ó, essas plantas, elas são avasculares. O que significa dizer? Elas não apresentam os vasos condutores de seiva, que são xilema e floema. Por isso que o portezinho delas é pequenininho, né? Porque uma célula que está lá em contato do rizoide com o solo, ela pega o nutriente e a água, passa para a próxima célula, que usa um pouquinho, passa para a próxima célula e assim sucessivamente. Então ela não tem como ter um porte muito grande, porque os nutrientes não conseguem chegar a longas distâncias, né? Eles passam de célula para célula por difusão. Tá? Então, esse grupo é o grupo das plantas avasculares, tá? Elas não têm vasocondutor de seiva e é o único grupo de plantas que não tem vasocondutor de seiva. Beleza? O transporte, portanto, vai ocorrer por difusão, tal como eu tinha comentado com vocês, de célula para célula. E também a alternância das gerações, eu tinha desenhado ali que a parte do gametófito é mais desenvolvida, né? Maior que a parte do esporófito. Lembra que boquinha virada para o G significa dizer que o G é maior, tá? Além disso, pessoal, dependem da água para reprodução. Por quê? Porque os gametinhos são flagelados, tal como o gameta humano, né? O espermatozoide, ele é flagelado. Ele precisa de um líquido, né? De um meio líquido para se locomover. Aqui nas briófitas e também no próximo grupo das pteridófitas, a gente vai ter gametas flagelados, então esses dois grupos vão depender da água para reprodução. Lembra que eu falei que, apesar de elas terem saído do ambiente aquático, elas ainda assim dependem da água para se reproduzir. Isso é muito importante, isso é cobrado frequentemente em prova, tá bom? Outra coisa, os esporófitos das briófitas vão permanecer ligados ao gametófito. Por quê? Por causa dessa dependência nutricional. Lembra? O gametófitozinho faz fotossíntese, ele é verdinho e ele passa os nutrientes da fotossíntese, que é a glicose, para o esporófito se desenvolver. Então, uma dependência nutricional, né? São nutricionalmente dependentes. Os esporófitos são nutricionalmente dependentes dos gametófitos. Beleza, gente? Aqui eu trouxe as celulinhas, tá? A gente não vai detalhar muito o ciclo reprodutivo agora, só para que vocês consigam ter uma noção do que eu tô falando. Olhem para cá. Opa, peguei o marca-texto, eu quero a caneta. Olhem para cá, gente. Vamos supor que essa aqui é a senhora Musguinho, tá? Deixa eu botar aqui um desenhozinho representando que ela é a senhora Musguinho. E esse aqui é o senhor musgo, tá? Tal como os seres humanos, né, tal como os animais, o senhor e a senhora musgos têm seus órgãos reprodutivos e as células reprodutivas. O órgão reprodutor masculino, testículo. Órgão reprodutor feminino, ovário. Órgão reprodutor da senhora musgo. É esse carinha aqui, ó, que parece uma jarrinha, tá? O nome disso aqui é arquegônio. Arqueo é arqueiro, né? Tipo o guarda-redes, é o defensor, né? O que guarda. E gônio vem de gônada, que é célula germinativa, tá? Então é o carinha que guarda as células germinativas femininas. E esse aqui, o senhor musguinho, professor, ele também tem um órgão e uma célula reprodutora? Tem. O nome desse orguinho do senhor musgo, eu vou botar pra cá, ó. Chama-se anterozoide. Desculpa, anterídeo. Beleza. O órgão reprodutor do senhor musgo é o anterídeo. O órgão reprodutor da senhora musga é o arquegônio. Arquegônio. E as células germinativas? Bom, a célula germinativa masculina é o espermatozoide. A célula germinativa feminina, né, no caso dos humanos, é o ovócito secundário. Aqui é a mesma coisa.
Esse gametinha flagelado vai ser chamado de anterozoide. Lembra do espermatozoide? Tem o antero, que é a célula germinativa do senhor musguinho. E da senhora musguinho? Já tá aqui, ó. É a oosfera, tá? Tá aqui dentro. O que acontece? A água é o meio que promove a locomoção dos gametas do senhor musguinho, chamados de anterozoide, até o órgão reprodutor feminino, que é o arquegônio. Aí esse anterozoide, que tem 2 flagelinhos, ele vai nadando, entra por esse tubo alongado aqui e se encontra com a oosfera. E aí vai nascer um baby musguinho, tá? Na verdade vai formar uma estrutura que, né, é o esporófito depois, tá? Beleza. Aqui tem um ciclo, desculpa, aqui tem uns representantes, ó. Olha como são os musguinhos. Essa parte aqui, gente, de cima que tá aumentadinha, ó. Deixa eu botar aqui pra vocês. Esse aqui é o esporófito, tá? Aqui a caneta branca, ó. Esse aqui é o esporófito. Esporófito. Que a gente já sabe que depende, né? Esporófito. Depende nutricionalmente do gametófito. E cadê o gametófito, professor? Tá aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Tá lá com os seus filóidezinhos, né? O seu calóide tá aqui por baixo, os rizóides não dá pra ver. Esse cara aqui é o gametófito. Gametófito, que é a fase duradoura, a gente sabe que só produz gameta, assim como o esporófito é a fase menor e só produz esporos, tá? Olha lá, a gente tem aqui os antóceros, lembra quando a gente estudou lá no começo das briófitas, eu falei que eram os musgos, as hepáticas e os antóceros, né? Aqui tá as hepáticas, ó. Parece um mini coqueirinho, né, gente? Olha pra cá, ó. Essa estrutura meio radial aqui, ó. Parece um mini coqueirinho, um guarda-chuvinha, né? É bem essa aqui a carinha no meio. Lembrando que eles têm ali 2 centímetros, no máximo até 20, tá? Então são bem pequenininhos. Bom, a título de curiosidade eu trouxe o ciclo reprodutivo aqui, mas eu não vou aprofundar ele com vocês porque não é esse o nosso objetivo, tá? A gente vai ter uma aula onde a gente vai estudar a estrutura reprodutiva das plantas, mas não vai ser agora. Deixa eu só pegar a canetinha vermelha aqui, ó. Beleza. Então olha pra cá, gente. Só acompanha aqui e vê se vocês conseguem entender. Aqui tá a senhora musguinho, né? Tá lá ela, e aqui tá o senhor musguinho. Foram num baile de musgos, se conheceram, rolou aquele, né, aquele olhar, tal, saíram e foram pro motelzinho dos musgos. E aí tá representando aqui, ó, o órgão reprodutor do senhor musgo, tá aqui dentro, né, que é o anterídeo. E a célula reprodutora dos musguinhos, que tá aqui, ó, biflagelada e tal, que são os anterozoides, tá? Então, anterídeo, anterozoide. E aqui tá representado o órgão reprodutor feminino, que é o arquegônio, tá aqui, ó. Tá lá. E dentro do arquegônio tá a celulinha oosfera. Lembra que os anterídeos vão nadando com o auxílio da água, por isso a dependência da água para reprodução, até, né, fecundar lá a oosfera. E aí, a senhora musguinha agora tá, né, esperando um baby musgo. Quem é o baby musgo? Tá aqui, ó, é o esporófito, ele começa a crescer. Lembra que ele depende nutricionalmente do gametófito, né? Ele é uma fase curtinha, ele só produz esporos, por aí vai. Tá, Sori, aí? E aí o esporófito começa a se desenvolver, aqui, ó, se desenvolver, né? Primeiro ele fica maduro, forma essa estrutura que a gente chama de cápsula ali. Depois ele se rompe e libera os esporinhos. E aí, Sor, os esporos vão cair no chão, germinar e dar origem a um novo senhor musgo e uma nova, um novo senhor musgo e uma nova senhora musgo. E o ciclo se fecha e continua infinitamente, quantas vezes for necessário, para que a espécie, né, permaneça aí até hoje. Então, gente, de maneira esquemática e simplificada, a gente tem lá o senhor e a senhora musgo, com seus órgãos, com essas células reprodutivas. Ocorre o encontro desses gametas com o auxílio da água, a fecundação e brota de cima da senhora musgo o esporófito. O esporófito cresce, se rompe e libera os esporinhos que caem no chão, germinam e dão origem a um senhor musguinho e uma senhora musguinho novamente. Beleza, gente? Então, assim, ó, da parte de briófitas, o que é mais importante a gente saber? De algumas características, né, que fizeram com que essas plantas conseguissem sair do ambiente aquático e se reproduzir, ainda dependendo da água. Lembrando que são plantas avasculares, tudo ainda é muito primitivo, pouco desenvolvido. Elas têm uma característica, né, de viver num ambiente mais úmido, com não tanto sol forte, mais sombreadinho, tá? Poucos centímetros, porque não tem vasocontor de seiva. A estrutura reprodutiva ela é bem escondidinha lá, por isso que a gente chama de criptógama. Então tem que lembrar o que é criptógama, o que é avascular, qual é a fase dominante, que é o gametófito, qual é a fase não dominante, que é o esporófito, o que o gametófito produz, que é gameta, o que o esporófito produz, que é esporo, tá? Esses detalhezinhos
com 100% de certeza vão aparecer na provinha de vocês, tá bom? Então, a gente termina por aqui e até mais, pessoal. Tchau, tchau!